Você leu aqui comigo que José e Maria, que eram os pais de Jesus, eles iam todos os anos para Jerusalém. Faziam todos os anos uma peregrinação para Jerusalém, para ir no templo adorar a Deus, ir no templo para buscar a Deus. Todos os anos eles faziam isso. E aconteceu numa determinada vez, Jesus era um adolescente, tinha 12 anos de idade. Nessa caravana, nessa viagem que eles fizeram, deu tudo certo, foi tudo muito bem. Na hora de retornar, não era só eles que faziam a viagem, isso era uma peregrinação que todos os judeus faziam todos os anos para Jerusalém. Então tinha uma caravana, aqui a Bíblia diz que tinha lá conhecidos e parentes. Então é como se juntasse uma turma, um grupo, vamos viajar para Jerusalém tal dia, vamos todo mundo junto? Vamos. E aí divide as despesas, os custos da viagem, vai todo mundo junto. Na hora de voltar, Jesus não está nem com José, não está nem com Maria. E na cabeça deles, não tem problema, porque ele deve estar com fulano, deve estar com ciclano, ele está vindo logo atrás, está todo mundo aqui junto, ele com certeza também está aqui com a gente. A Bíblia não diz o que aconteceu, como que foi esse retorno. Eles acharam que Jesus estava e Jesus tinha ficado lá em Jerusalém. Um adolescente tinha ficado para trás em outra cidade. E aí a Bíblia diz que eles andaram um dia, gente. Eles andaram muito, é caminho de um dia. Tá? Então, assim, um dia inteiro viajando. Durante o dia, eles vão perguntando, fulano, você viu Jesus? Está com você? Ele está aí? Está no seu grupo? Não sei. Mas eles vão caminhando um dia inteiro. Por um lado, tranquilo, achando que Jesus estava, mas ao mesmo tempo perguntando para saber onde que ele estava. Eles viajam um dia inteiro até perceber que Jesus não estava junto com eles. Não estava junto com eles. E o que eu quero refletir com você aqui é o seguinte, irmãos. O que é que você faz? Ou como que a gente lida, como que a gente reage quando a gente tem problema dentro de casa? A gente vai ter problema dentro de casa. E olha que coisa interessante. Era a família de quem? De quem? Jesus. Então, na cabeça da gente, se era a família de Jesus, era uma família melhor do que as outras. Ou dá a entender que a gente pensa logo, não, a família de Jesus vai ser uma família melhor do que as outras. José era uma bênção. A Bíblia fala que ele era um homem de um caráter sensacional, especial. A Bíblia fala de Maria, que foi escolhida, não foi à toa, porque era uma mulher santa, virtuosa, uma mulher prudente. Então a gente está falando de um casal que tanto o homem quanto a mulher são uma bênção. O filho não precisa nem falar, porque o filho é o filho de Deus, é santo, dispensa comentário. Então você tem um pai abençoado, uma mãe abençoada, um filho maravilhoso. Tem tudo para dar certo, sim ou não? Mas mesmo assim, aconteceu o quê? Um problema. A gente, na nossa cabeça, a gente olha para a família do A, do C, e a gente tem a mania como diz o ditado popular, a grama do vizinho sempre parece ser melhor do que a nossa. A casa do vizinho, a família do vizinho, como a gente está de fora, sempre parece ser uma família perfeita. Só que a gente não sabe os problemas financeiros que eles têm, a gente não sabe os problemas do que tem dentro do casamento, a gente não faz ideia dos problemas que tem com o filho, porque às vezes a pessoa só mantém as aparências, que é o certo, não tem que passar para frente o problema que a gente está vivendo, e a gente olhando de fora, a gente às vezes até cobiça, às vezes a gente até sente inveja, às vezes a gente até comenta até com a nossa própria família, não, você tinha que ser igual fulano, você tinha que ser igual a ciclana, porque ele é assim, porque ela é daquele jeito, e a gente às vezes não faz ideia que lá dentro da casa da pessoa, eles também vivem muitos problemas, que às vezes é até pior e maior do que o nosso. Então, independente de qual luta que você tenha na sua casa, qual seja o problema da tua família, não queira ter a vida do outro que você não sabe como é que é realmente a vida do outro. Só que como que a gente vai lidar com o problema? Problema vai ter na casa de todo mundo. Até na casa do Senhor Jesus teve problema. Só que a forma que a gente lida com isso é que faz a diferença. De quem que foi a culpa de Jesus ter sumido? Do pai ou da mãe? Você chuta? Você arrisca um palpite? De quem que foi a culpa? Dá para saber de quem foi a culpa? Não dá. A Bíblia não diz, então não posso falar que foi de um ou de outro. Só que olha que coisa interessante. Quando Jesus some e eles percebem, depois de um dia de caminhada, que Jesus não estava na caravana, não estava com ninguém, eles não perderam tempo acusando e brigando um com o outro. A atitude imediatamente de José e de Maria foi qual? Para tudo, a gente vai descer e vamos voltar para Jerusalém.
Qual que é a atitude da maioria das pessoas, ou qual que é o problema da maioria das pessoas? Quando acontece alguma coisa dá errada dentro de casa, quando alguma coisa dá errada dentro da nossa família, a nossa primeira palavra, a nossa primeira atitude é procurar o culpado. E o culpado nunca é a gente, é sempre o outro. O culpado é sempre o marido, o culpado é sempre a esposa, o culpado é sempre o filho, é o pai, ou é o cachorro, é o papagaio, não importa. Mas alguém sempre é o culpado. E a primeira atitude nossa é: você, tá vendo? Você não prestou atenção, olha o que aconteceu. Tá vendo? Você não fez o que eu te falei, olha aí o que aconteceu. Às vezes ainda solta um palavrão, às vezes ainda uma palavra de ofensa, às vezes uma palavra mais dura, mais ríspida. A nossa primeira atitude, na maioria das vezes, qual que é? Procurar o culpado e atacar esse culpado. Aí acontece o que a gente falou na outra semana, que eu preguei aqui, eu falei sobre a palavra dura. A Bíblia diz que a palavra dura levanta a ira e a palavra branda acalma a raiva. Aí como a gente, ao invés de resolver o problema, a gente vai procurar o culpado e atacar o culpado, aí o que a gente faz? A gente arruma outra confusão. Agora imagine, irmão, Jesus está em Jerusalém. No caso aqui da história, ele estava bem, estava tudo certo, ficou tudo em paz, né? Ficou tudo, no final terminou tudo bem, mas vamos imaginar que fosse outra criança e que não tivesse tudo bem. Vamos imaginar que não fosse o que aconteceu com Jesus, fosse realmente uma criança que perdeu, que está em algum lugar. Aí o pai e a mãe agora, ao invés de ir procurar, está um atacando o outro e dizendo: a culpa foi sua. Não, a culpa foi sua, que eu mandei você tomar conta, eu mandei você olhar. Enquanto isso, a criança está desaparecida. Aí o tempo que poderia estar procurando, imagina se eles estivessem se atacando. Algo muito pior poderia ter acontecido, sim ou não? Então, irmãos, a gente tem problema? Vai ter problema? Vai. E é como a gente já conversou aqui, a primeira atitude nunca é: eu vou atacar o fulano, tá vendo, a culpa é sua. Por quê? Porque não resolve, irmãos. Eu apontar o culpado, eu atacar o culpado, não vai resolver o problema. Muitas vezes só vai criar outro. Agora que já aconteceu, infelizmente já aconteceu, primeira coisa que a gente tem que fazer: vamos resolver. E como é que a gente resolve? A gente resolve junto. A gente resolve se unindo. A Bíblia diz, quando eles encontram Jesus, Maria diz assim, ó: nós estávamos angustiados te procurando. Nós dois, não foi eu sozinho, não foi seu pai sozinho, não foi um para cá, outro para lá. Nós dois juntos estávamos procurando você. Por que achou? Porque teve união, teve acordo para fazer a coisa e procurar do jeito certo. Então, vai ter problema? Vai. Mas primeiro, ao invés de você sentar e atacar, vamos ver com calma o que a gente vai fazer. Primeiro que nem adianta, na hora da confusão, nem adianta procurar o culpado. Na hora da confusão não adianta. Por quê? Porque já deu errado, já deu problema. Agora a gente tem que resolver. E para resolver, não é te atacando, não é eu ficando de um lado e você de outro. É nós dois trabalhando juntos. Deu problema no dinheiro? Agora não adianta um acusar o outro, não. Depois a gente conversa. Agora vamos procurar uma solução. Deu problema com os filhos? Não adianta dizer quem foi a culpa, não. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver como a gente vai resolver. Por quê? Porque essa união é que, como diz o ditado, é que vai fazer a força. Ou como diz a Bíblia, que a união ela traz a bênção de Deus. Então é os dois juntos. Ao invés de você atacar e causar outra confusão, peraí, o que a gente vai fazer para resolver? Por quê? Porque aí no final das contas a gente não resolve e ainda fica se atacando, fica investindo um contra o outro, aí daqui a pouco a confusão está armada, o barraco está armado. Isso aqui, irmãos, é para a gente aprender que problema você vai ter. Mas se amanhã ou depois esse problema vai destruir o teu casamento ou vai destruir a tua família, vai depender de como você vai reagir. Vai depender de como você lidar. Uma coisa que eu lembro de um vídeo do Silvio Santos, na época que ele era novo ainda, né? Novo assim, devia ter seus 40, 50 anos. E aí tem um vídeo dele até hoje na internet. Alguém perguntou assim: Silvio, o que você acha que está faltando? O que você acha que as pessoas precisam para dar certo? O que você acha que falta para as pessoas dar certo? E ele fala algumas coisas, só que ele fala uma coisa, irmão, que eu nunca esqueci, que me chamou muita atenção. E ele diz assim, ó: ninguém sai de casa tentando fazer coisa errada. Ninguém sai de casa tentando errar. Ninguém sai de casa pensando assim: eu vou ali, vou fazer uma besteira. Eu vou ali, eu vou perder o meu filho. Eu vou ali, vou deixar meu filho sumir no meio da multidão. Ninguém sai de casa com a intenção de ter um problema. Não é verdade, irmãos? Você sai de casa querendo que dê uma coisa errada?
muito pelo contrário. E ele diz assim, ó, o que falta é essa compreensão das pessoas. Ninguém sai de casa tentando fazer errado. Então, se aconteceu alguma coisa errada, provavelmente não foi porque a pessoa quis fazer, foi sem querer. Foi falta de sabedoria, às vezes foi o descuido, mas não foi intencional. Aí ele fala assim, qual que é o problema? Às vezes a gente pega uma pessoa por causa de um erro, a gente massacra, a gente pisa, a gente apunhala, a gente ataca ela, e às vezes a pessoa está tentando fazer a coisa certa e a gente mata ela, porque ao invés de compreender, de ter paciência, a gente resolve atacar ela. Aí aconteceu um problema na tua casa, seu filho quebrou um prato. Provavelmente seu filho não estava querendo quebrar um prato. Provavelmente foi sem querer, só que aí ao invés de resolver o problema, que é tirar do chão para ninguém se cortar, a gente fica lá, tá vendo, moleque, você não sabe fazer nada, você é um burro, você é isso, aquilo, outro. Aí depois a gente não entende por que aquela criança fica revoltada. Porque ao invés de resolver, a gente resolveu atacar. Ao invés de resolver o problema, a gente está atacando a pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa não está tentando fazer coisa errada. Se aconteceu, foi por algum motivo. Depois a gente vê qual foi o motivo e como que a gente evita. Mas primeiro, senta, conversa, pergunta, o que a gente faz agora para resolver? O mais importante é resolver o problema. O mais importante é arrumar a bagunça. Arrumou a bagunça? Aí depois sim, como a gente conversou aqui, o negócio não é falar. Você pode falar o que tiver que falar, mas você tem que saber a hora de falar. A hora de falar não é a hora que você está com raiva. A hora de falar não é a hora que você está triste. A hora de falar não é no calor da emoção, porque no calor da emoção você vai falar tudo o que você não deveria. No calor da emoção, a gente fala, mas a pessoa não esquece. Depois você até pede desculpa, mas a palavra fica lá dentro. E ela vai virando, ela vai criando raiz, ela vai crescendo. E quando vê, irmão, passou 2, 3 anos e a pessoa ainda vai lembrar daquela ofensa que você falou. Então você pode falar o que tiver que falar. Eu imagino que depois, José e Maria devem ter sentado e falado, para conversar, olha, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. O que aconteceu? Por que não estava comigo, não estava com você? Eu imagino que depois eles sentaram para conversar, mas depois que já estava tudo resolvido. E o mais importante, um sem atacar o outro. José era um ótimo marido, Maria era uma ótima esposa. Um erro não quer dizer que essa pessoa não presta. Foi só um erro, foi só um descuido. Mas na hora do erro, a gente apunhala, a gente fere, a gente joga tudo para fora. Aí quando vê, irmão, você perde a tua família por um problema que nem era tão grande. Imagina se o casamento acaba ali, porque um atacou o outro, e no final das contas, Jesus estava bem. Jesus não estava na rua, Jesus não estava perdido, Jesus estava dentro do templo, e ele falou assim, por que vocês estavam procurando? Eu estava aqui o tempo todo. Aí imagina se por causa do sumiço, eles tivessem falado, você é uma irresponsável, você é isso, aquilo, outro. E no final das contas, Jesus estava lá, estava tudo bem, agora o casamento está destruído. Então, irmãos, você vai ter problema. Quando você tiver o problema, antes de atacar, antes de reclamar, antes de brigar, antes de xingar, antes de procurar um culpado, vamos resolver primeiro? Depois que as coisas estiverem mais calma, a gente senta e conversa. Porque aí Deus vai te dar sabedoria para você resolver e aquilo nunca mais se repetir novamente. Deus vai te dar sabedoria para aquilo não voltar a acontecer. E olha que coisa, vou terminar agora. A gente acha, tem horas que a gente tem que ser firme, tem hora que tem que ser. Tem muitas vezes que tem que ser, e eu não estou falando nada contra falar, chamar atenção. Tem que chamar atenção. Seja de marido, esposa, pai, mãe ou filho, seja quem for. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que corrigir. A questão toda é a sabedoria. Só que, às vezes, o que vai resolver é você ser firme. Às vezes, o que vai resolver é isso. Tem situações que o que resolve é você. Só que tem situações que você ser duro só vai ferir a pessoa, só vai ferir o orgulho, só vai machucar o coração da pessoa, e aí você vai, ao invés de você ganhar ela, você perde. Eu lembro de um testemunho de um pastor, e ele disse que antes até dele se casar, Deus usou um vaso, um profeta, para falar com ele o seguinte: Deus me mostra você mais velho, você casado, você com filho, esse filho é um menino, e esse filho vai estar numa idade de 3 ou 4 anos, e o profeta falou, vai acontecer isso, isso, isso. Ele não entrou em detalhe do que acontecia, mas ele disse que o profeta foi muito claro, muito direto, e disse, acontecia um problema assim, 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 e a tua reação natural como pai vai ser brigar com a criança, vai ser corrigir com a criança e com muita dureza, com muita bravura,
graveza. E o profeta disse para ele: se você fizer isso, você perde o seu filho. Não vai ser imediato, mas vai ser como uma rachadura. A rachadura começa assim pequenininha e vai só abrindo. Quando vê, tem 1 quilômetro separando um espaço e outro. E ele disse: se você fizer isso, ali vai ser o começo do final, porque vai marcar tanto o teu filho que ele não vai esquecer, mesmo sendo novo, e no final você vai perder o seu filho. E ele disse que isso assim, ele falou: não faz nem sentido, nem casado eu sou, mas ele disse que essa palavra o profeta deu, acabou, sumiu, nunca mais viu o profeta. Passaram-se alguns anos, ele já está casado, já tem o primeiro filho, ou já tem os 2 filhos, não sei. Mas esse menino que era o mais velho, apronta alguma coisa, acontece alguma coisa, ele não dá detalhes do que aconteceu, mas ele aprontou alguma coisa e ele, como pai, pastor, homem muito rígido, que teve uma criação muito rígida, pegou o garoto, trancou dentro do quarto e foi para resolver com o menino. Quando ele entrou dentro do quarto, o Espírito Santo fez ele lembrar da profecia de anos atrás, quando ele ainda nem era casado. O Espírito Santo fez ele lembrar na mesma hora. Ele disse que nem passava pela cabeça dele, nem lembrava mais da profecia, que ele nem deu muito crédito na época. Mas o Espírito Santo fez ele lembrar. Quando ele entrou no quarto e o Espírito Santo fez ele lembrar, ele travou. Ele falou: Senhor, eu ia brigar. Mas então, já que não é para brigar, me dá sabedoria. Ele disse que apesar de o menino merecer uma surra, apesar de o menino merecer uma cobrança muito forte, ele não fez. Ele conversou, falou como o Espírito Santo deu orientação, eles se abraçaram, choraram, o menino disse assim: pai, eu achei que o senhor ia me bater, eu achei que o senhor ia brigar comigo. Eles se abraçaram e ele disse, naquele dia, o Espírito Santo falou com ele: hoje você ganhou o seu filho. Seu filho vai ser uma bênção, porque hoje você ganhou o coração dele. E ele disse que à medida que esse menino foi crescendo, o menino cada vez mais foi se espelhando no pai. Hoje o garoto é uma bênção, é um homem de Deus, é pastor também, é uma pessoa extremamente usada por Deus. Mas ele diz assim, naquele dia eu poderia ter perdido o meu filho se eu tivesse agido sem sabedoria. Ele poderia brigar que ele ia estar certo, ele poderia bater que ele estaria certo, o menino mereceu, só que às vezes a pessoa não pode receber o que ela merece. A gente, pensa pelo outro lado, irmãos, a gente merecia ser lançado no inferno, a gente peca todos os dias, só que Deus não dá o que a gente merece. Tem dia que Deus chama a atenção da gente, mas tem dia que ele, apesar da gente merecer um castigo, ele tem misericórdia da gente. E vai ter situações em que a pessoa vai merecer um castigo, mas Deus vai dizer para você: tenha misericórdia. Por quê? Porque às vezes errou, mas não foi de maldade. Às vezes errou, mas não foi intencional. Às vezes está errando todo dia, mas não é bem como parece. E a tua misericórdia vai fazer você ganhar o coração da pessoa. A pessoa sabe que ela merecia apanhar. E ela vai falar assim: não, ele foi bom comigo. O que faz a gente servir a Deus, irmãos, não é o castigo, não é o medo de ir para o inferno. Ninguém fica na igreja com medo de ir para o inferno. Todo mundo sabe que se morrer sem Jesus vai para o inferno, mas isso não faz você ficar na igreja. O que faz a gente servir a Deus é o amor que Ele tem por nós, e a gente percebe o quanto Deus ama e a gente se torna grato. O que faz a gente servir a Deus é a gratidão, porque apesar da gente merecer o castigo, Ele não castiga, Ele perdoa. Isso faz a gente se apegar. Da mesma forma, Deus está mandando você praticar a misericórdia, porque essa misericórdia vai fazer com que essa pessoa olhe para você e diga assim: meu pai poderia ter me espancado aquele dia, mas ele me abraçou e teve misericórdia. Minha esposa poderia ter me dado uma surra, meu marido poderia ter me mandado embora, mas naquele dia ele teve misericórdia. Irmãos, eu não estou falando para passar a mão na cabeça, mas eu estou dizendo que às vezes a forma como a gente vai resolver não pode ser na raiva, não pode ser na rigidez. Precisa ser debaixo da sabedoria e da misericórdia do Espírito Santo. Amém?